Fala, meu povo, minha pova. Hoje nós vamos falar de pirâmides, tá? As pirâmides são essas construções lindas, maravilhosas, perfeitas, né? Que a humanidade teoricamente construiu, né? Lá no Egito, né? Não tem somente no Egito, mas tem espalhado em várias partes do mundo também, muito bonitas também. São construções maravilhosas, né? Imponentes. Mas o que interessa pra gente é a geometria dela, né? Então, vamos falar um pouco. As pirâmides, elas são basicamente distribuídas por conta das suas bases. Tem as bases quadrangulares, né? Que a base vai ser um quadrado. Vai, ó. E tal. Errei aqui. A base vai ser um quadrado, faz de conta que isso aí é um quadrado, tá? Não é um retângulo. Vai ter pirâmide com base pentágono, de base pentagonal. Aqui, ó. Né? Elas são menos vistas, né, por conta da, né, difícil de achar hexagonais, octagonais. Vou desenhar só até a hexagonal aqui, tá? Base hexagonal, porque a base é um hexágono regular. Lembrando que o pentágono contra o hexágono contra o octágono, qual for a base, tá? Ela vai ser considerada regular, tá bom? Esses são os elementos da pirâmide, são os tipos de pirâmide. E tem uma que é especial, que é o tetraedro, tá? O tetraedro, ele é totalmente regular, eles são 3 triângulos de lados iguais, né? São triângulos equiláteros, né? Mesmo lado, mesma altura. E ele é uma pirâmide especial, porque todas as faces, os vértices, tudo é igual por conta de ter sido formado por 3 triângulos regulares. Isso aqui, essa pirâmide aqui de base triangular, a gente poderia até admitir como tetraedro, tá? Pelo fato de quando foi feito, né, foi construído supostamente com 3 triângulos equiláteros, 3 triângulos regulares, tá? Mas vamos aqui aos elementos, né? Nós temos os vértices ABC aqui de frente, né? E um vérticezinho D lá atrás, tá bom? Se fosse nessas outras pirâmides haveriam mais vértices, né? Aqui seria A, B, C, D, E, enfim. Nós temos as arestas, que são os lados, né? E nós temos as faces, tá? As faces, eu vou fazer o seguinte. Vamos mostrar aqui, ó, a face, que fica como base, né? A base não deixa de ser uma face, tá? Tá aqui embaixo. Parte de trás, outra face. E agora aqui na frente, ó, vou botar uma bolinha, que é a minha face frontal, que está de frente pra gente. Quem não consegue enxergar isso aí, né, pode até pintar aqui, ó, se eu pintar aqui, some a parte de trás todinho. Ó. Essa é a minha face frontal, ok? Face frontal, face lateral, ó, que é essa seta que está apontando, a outra face lateral, que é a outra seta está apontando, tá? A minha base, e a face frontal, se eu pintar aqui na frente. Tá? Mesma coisa para os outros camaradas lá, lindos e belos. Vou fazer só ali na outra pirâmide ali de base quadrangular. Ó, face frontal. Primeiro, né? Vou fazer a face lá de trás. Lá atrás. Fica sozinho, que ninguém vê. Aí vem aqui, ó, face lateral. Outra face lateral. Agora a face frontal, que é a face da frente. Vou botar aqui, ó, um azul mais claro, tá? E tem a base,
também que não deixa de ser uma face. Ok? Então, nesse caso aqui, no triângulo com base quadrada, a base é a base. Tá bom? Mas, a grosso modo, também não deixa de ser uma face. Tá? Mas base é base aí. Por que no tetaedro não é? Porque ele tem, isso é bem importante, todos os lados iguais. Então, qualquer lado para ele, na triangular, na pirâmide triangular, vai ser base. Tá? Nesses outros aqui, não. Ok? Então, vamos nessa. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. No meu triângulo também existe um último elemento, tá? Que é a altura. A altura, ele sai do ponto mais alto, do vértice mais alto, mais distante da base, e toca a base fazendo um ângulo de 90 graus. Representado por H, né? A altura sempre representada por H. E ele toca aqui fazendo um ângulo de 90 graus. Okay? Existem também, nas outras figuras, outros elementos, né? Que são os apótemas. O que seria o apótema? Né? É a distância do centro da figura até os lados da base. Do centro da figura da base até o lado da base. Isso nós chamamos de apótema. Ok? Então, aqui você tem um apótema. Aqui você também tem outro apótema. E aqui você teria também um outro apótema. Tá bom? Cada figura, né, de base vai te gerar um apótema diferente. Tá? E cada pirâmide vai ter uma altura também, né, diferente uma da outra. Necessariamente as alturas não têm que ser iguais, ok? Então vamos continuar a falar desses camaradas aí. Bom, as pirâmides, né, elas são oriundas de uma outra figura, de um outro sólido, tá? Por exemplo, todas as pirâmides são oriundas de prismas, tá? Só que como o cubo também é um prisma, né? A gente fala que tipo assim, essa pirâmide aqui de base quadrada, ela é oriunda de um cubo, né? Ela é 1/3 do cubo. Se eu desenhasse aqui um cubo e colocasse, faz de conta que isso é um cubo certinho, tá, gente? Não tá muito certo não, né? Mas se essa base aqui desse cubo, essa base aqui, ó, for igual a essa base aqui, o volume dessa pirâmide ela vai ser exatamente 1/3 do volume desse cubo, tá? O volume desse cubo dividido por 3, tá bom? Isso é fato. Seria aqui, ó. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu encher isso aqui de água, né? Se eu encher isso aqui de água, eu vou encontrar exatamente, e pegar essa água, jogar dentro desse cubo, eu vou encontrar exatamente 1/3 do volume total do cubo, tá bom? Então, o volume do cubo, que nós já aprendemos qual é, ele é 3 vezes o volume de uma pirâmide, tá? Ou eu tenho que botar 3 pirâmides de base igual dentro de um cubo de mesma base para completar, sacaram? Se fosse um hexágono, seria um prisma hexagonal, seria 1/3 de um prisma hexagonal. Se fosse um pentágono, seria 1/3 de um prisma pentagonal. O que interessa para a gente é o quê?
que o volume da pirâmide ele é 1/3 de alguém, tá? Ele é 1/3 de um outro sólido geométrico. Agora, antes de chegar na fórmula, né, da pirâmide em si, nós vamos também pensar na área da superfície. Eu vou fazer só aqui com a pirâmide de base quadrada, que é mais fácil, mais tranquilo. E talvez eu faça aqui com a pirâmide pentagonal, de base pentagonal. O que acontece? Quando eu penso em superfície, é como se eu pegasse o sólido e abrisse ele, descascasse ele, né? Como se eu pegasse ele e jogasse ele todo no solo. Por exemplo, se eu pegar essa linha aqui, ó, deito ela aqui, estou desmontando. Deixa eu apagar aqui as letras aqui para vocês não confundirem. Ó, vou desmontar ele, ó. Peguei aqui, pá, certo? Só que ainda tem uma arestazinha aqui, né? Porque foi só um ladinho que eu joguei pro chão, né? Continua aqui, ó. O da frente agora. Vou pegar aqui, ó. Pá. Vou pegar esse aqui. Tal. Certo? Ainda, se fosse bem desenhado, né? Ainda teria um aqui assim, ó. Deixa eu só ficar maneiro. Aí vou pegar esse outro aqui. Vou jogar no chão, ó. Pegar esse outro. Vou jogar no chão também. E aquele ali, né, já está no chão. O que eu fiz? Eu planifiquei a minha pirâmide de base quadrangular. Então aqui eu tenho um quadrado, né? E aqui eu tenho 3 triângulos, 4 triângulos, tá bom? Triângulo 1, triângulo 2, 3, 4. Eles são iguais, tá? E a base deles também é igual, ok? Agora eu vou tentar fazer isso com a pirâmide de base hexagonal. Hexagonal não, pentagonal, que é mais fácil. Vamos dar uma olhada aqui, como é que vai ficar. Aqui eu tenho uma pirâmide de base pentagonal, né? Vamos fazer o mesmo processo. Ó, pegar essa aresta, descer ela, ó. Essa aqui, descer ela, já apareceu um triângulo. Essa aqui, opa, vamos para lá. Peguei a aresta errada, essa aqui está aqui atrás. Essa aqui, desce ela, pego essa, desço também, pego essa aqui, desci ela, agora sim, ó, pego você aqui, desço para cá, pego você para cá, você para cá, você para cá. Pronto, derrubei a minha pirâmide de base pentagonal. Ela parece uma estrela, né? Se fosse bem desenhado, pareceria uma estrela, mas como não sou um excelente desenhista, tá parecendo aí o Patrick do Bob Esponja. Mas o que importa é que aqui você tem uma base de um pentágono, que tem as características do pentágono regular, que tem todos os lados iguais, mais 5 triângulos de mesma base, tá bom? Isso é a área da superfície plana. Então, se eu fosse calcular essa área, eu teria que calcular a área desse triângulo apenas, multiplicar por 5 e depois calcular a área desse pentágono e somar, tá bom? Então, cuidado com isso. Vamos agora ver o volume da pirâmide, né? O volume da pirâmide é bem simples, bem simples, bem simples, bem simples, tá? O volume
da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Por que é a área da base vezes a altura dividido por 3? Né? Porque ela tem a base diferente. Então, cada base vai te dar uma área diferente, e pelo fato de cada base te dar uma área diferente, você vai ter que calcular individualmente as áreas das bases. Entendeu? Então, o que você tem que saber é que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Bom, se a base for um quadrado, sorte a sua. Né? Se for um pentágono, vai chorar um pouquinho. Se for um hexágono, vai chorar muito mais. Mas não tem para onde correr. Ok? Sempre o volume de uma pirâmide ela vai carregar essa situação. Tá? A área da base multiplica pela altura e divide por 3. Sem falta. Bom? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Decidi voltar que eu quero gravar aqui um exercício. Olha só. Vamos pegar aqui uma pirâmide de base quadrada. Tá? A aresta da base. 3 centímetros. A altura igual a 21 centímetros. Como é que eu calculo o volume dessa pirâmide? O volume da pirâmide é a área da base. Se eu tenho a base quadrangular, a área do quadrado, lado ao quadrado, vezes a altura, que é 21, dividido por 3. Ó, 7. 9 vezes 7, 63. Mais 63 o que? Centímetros cúbicos. Isso aqui de uma base quadrangular, tá? Vamos ver aqui um outro exemplo. Deixa eu só apagar aqui e fazer a mágica rápida aqui. De apagar e colocar logo a figura. Aqui, vamos pegar esse exemplo aqui de uma pirâmide de base hexagonal. Bom, você tendo a apótema, você já te adianta, apótema e aresta, já te adianta meio caminho, porque tem como a gente fazer a área, né, de uma figura regular usando o apótema e o lado, né? Então como é que a gente faz isso? É semiperímetro, né, vezes o apótema, tá? Então vamos calcular isso aqui, ó, área da base primeiro. Por quê? Porque o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura. Vai ser o quê? O que é o semiperímetro? É metade do perímetro. Então, se o lado aqui é 12 e o perímetro é a soma de todos os lados, né? Estou falando só da base aqui, ó, só desse cara aqui de dentro. Então, se é um hexágono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 vezes 12. Esse aqui seria o perímetro, tá? Dividido por 2, então é o semiperímetro. Ok? Vezes a apótema, que é 4. Tá bom? Então, para quem está em dúvida aqui dessa área em função do lado do apótema, a fórmula vai ficar aqui, ó. A área da base é igual a semiperímetro vezes o apótema, ou perímetro sobre 2 vezes a apótema. Dá no mesmo. Tá bom? Vamos lá. Pegar esse negócio aqui, fazer da forma mais rápida possível, tá?
Isso aqui vai dar 3 vezes 4, 3 vezes 12 vezes 4, né? A mesma coisa que 3 vezes 4, que dá 12, vezes 12 dá 144. Então a área da base é 144, ok? Vamos fazer agora o volume, tá? Subir isso aqui. Então o volume vai ser o volume da pirâmide, a área da base, vezes a altura, que é 20, dividido por 3. Então, quanto que é a área da base? Lembrando que a área, né, centímetros quadrados. Tá? Não coloquei porque não é a resposta. Mas vamos lá. A área da base é 144 vezes a altura, que é 20, dividido por quanto? 3. Gente, esse 3 vai seguir vocês sempre. Por quê? Porque é da fórmula, tá? Então não tem como fazer isso sem ter esse 3 embaixo. Então, ó, simplificar aqui, ó, dá 48. 48 vezes 20, né? 2 vezes 48, que dá 96, e acrescenta zero. Então, o volume desse prisma aí é 960 centímetros. Desse prisma não, perdão, dessa pirâmide, tá? Então, agora sim, gente, fiquem com Deus. Dá uma olhada nesse vídeo quantas vezes for necessário. E boa sorte.